E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, além do poder de alteração unilateral, também é cláusula exorbitante o poder da administração pública de rescisão unilateral do contrato. Exatamente. Estou lhe dizendo que a administração tem o poder de rescindir o contrato unilateralmente. Primeiro, não precisa da concordância do particular. E segundo, não depende do Poder Judiciário. Então, para que a administração rescinda o contrato administrativo firmado por ela, ela não precisa de chancela judicial, não há necessidade de uma decisão judicial permitindo a rescisão do contrato, e também essa rescisão não depende de consenso do particular. É possível que a rescisão do contrato se dê unilateralmente. E essa rescisão unilateral, ela vai se dar por dois motivos. Primeiro, é possível que essa rescisão unilateral decorra de uma situação de interesse público. Segundo, é possível que ela decorra do inadimplemento do particular contratado. Então, vamos aqui, ó. A primeira possibilidade. É possível que o particular contratado seja inadimplente. E aí, em virtude desse inadimplemento, a administração pode determinar a rescisão do contrato de forma unilateral. Ela não precisa ir ao Poder Judiciário justificando o inadimplemento do particular e pedindo a rescisão do contrato. Essa rescisão vai ser feita unilateralmente. A administração justifica o inadimplemento do particular e rescinde o contrato unilateralmente. Mas é possível que esse particular não seja inadimplente. É possível que ele esteja executando o contrato devidamente. Ele está cumprindo tudo o que deve ser cumprido, executando o contrato devidamente, e mesmo assim que o contrato seja rescindido, pura e simplesmente, porque não há mais interesse público na manutenção do contrato. Então, além da rescisão unilateral por inadimplemento, essa rescisão pode decorrer pura e simplesmente pelo fato de não haver mais interesse público na manutenção do contrato. É possível que a rescisão unilateral se dê por motivo de interesse público, tá? O que acontece? Em ambos os casos, a administração, como eu te falei, não precisa ir ao judiciário. No entanto, ela deve instaurar um processo administrativo no qual se garanta ao particular o exercício do direito de contraditório e ampla defesa. Então, a administração não precisa ir ao judiciário, mas ela deve administrativamente garantir ao particular o direito de contraditório. Essa rescisão unilateral, ela vai se dar garantindo o contraditório ao particular por meio de processo administrativo regular, tá? Segunda coisa, nas hipóteses em que o particular não tiver dado causa à rescisão, ou seja, aquelas situações em que a rescisão decorreu pura e simplesmente de situações de interesse público, sem que o particular tenha participado e dado causa a essa rescisão, nesses casos, a administração ela vai ter que indenizar o particular de todos os prejuízos causados. Então, os prejuízos causados a esse particular deverão ser indenizados sempre que a administração não tiver dado causa à rescisão do contrato, tá? Vou te contar uma coisa. Quando a gente for tratar de serviços públicos mais adiante, nas aulas seguintes, você vai ver que nos contratos de concessão de serviço público, a regulamentação desses contratos está na Lei 8987, de 95. E a gente já conversou que esses contratos administrativos são, antes de mais nada, contratos administrativos. Então, a concessão de serviço público é um contrato administrativo. E por isso, tudo o que você vai aprender aqui em relação aos contratos, inclusive no que tange as cláusulas exorbitantes, valem para os contratos de concessão. Mas aqui, dois nomes caem na sua prova o tempo inteiro, que é o texto da lei. E é isso que eu quero que você tome cuidado. Nos contratos de concessão de serviço público, a rescisão unilateral por inadimplemento do particular contratado recebe o nome de caducidade. E a rescisão unilateral por motivo de interesse público recebe o nome de encampação. Então, não são novidades, na verdade, são dois sinônimos daquilo que a gente já tinha conversado. Nos contratos de concessão, assim como em qualquer contrato administrativo, a rescisão unilateral pode se dar ou por inadimplemento do contratado ou por motivo de interesse público. Isso vale tanto para um quanto para outro. Agora, em se tratando de um contrato de concessão de serviço público,
a rescisão unilateral por inadimplemento do particular contratado recebe o nome de caducidade. E a rescisão unilateral por interesse público recebe o nome de encampação. Então, caducidade e encampação são os nomes que serão dados a essa rescisão unilateral nos contratos de concessão. Beleza? Ótimo. Vamos lá, com isso entendido, além do poder de alteração unilateral, além do poder de rescisão unilateral, a administração tem o poder de fiscalização e controle do contrato administrativo. Então, a administração tem o poder de determinar a fiscalização desse contrato. É um poder-dever, né? Vamos lá. No momento que o contrato é celebrado, a administração já expede uma portaria informando quem será o agente público que vai atuar como fiscal daquele contrato. Os contratos administrativos têm que ter uma fiscalização. Esse fiscal vai ser o responsável pelo controle da gestão contratual. E é um poder da administração. É um poder porque o particular não pode se negar a prestar contas, não pode negar o acesso do sujeito às dependências do contrato. Enfim, o Estado ele tem esse poder de fiscalizar o contrato, mas ao mesmo tempo é um dever. É um dever porque se a administração não fiscaliza o contrato devidamente e dessa ausência de fiscalização decorrer um dano, o Estado se responsabiliza. Ele acaba se responsabilizando se não houver uma fiscalização devida do contrato e se dessa ausência de fiscalização decorrer um dano. Então, nesse caso, a fiscalização e o controle do contrato é um poder-dever da administração. É poder-dever porque a administração tem o poder de fiscalizar o contrato, mas, ao mesmo tempo, ela tem o dever de determinar a fiscalização dessa relação contratual, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Essa fiscalização, inclusive, ela vai justificar a ausência de fiscalização, responsabilidade trabalhista do Estado, né, a súmula 331 do TST, ou seja, se o Estado foi omisso no dever de fiscalização e, em virtude dessa omissão, o empregado contratado do Estado não pagou os empregados, o Estado acaba tendo uma responsabilidade subsidiária, desde que haja culpa dele, que é justamente a culpa na omissão no dever de fiscalização do contrato, tá? Além do poder de alteração unilateral, de rescisão unilateral e de fiscalização e controle, a administração também tem como cláusula exorbitante do artigo 58 o poder de ocupação temporária de bens. A ocupação temporária, ela é, antes de mais nada, uma garantia decorrente do princípio da continuidade do serviço público. A ideia é de que a ocupação temporária é garantia do princípio da continuidade. Simplesmente assim. Por quê? Porque a administração contrata uma determinada empresa e se essa empresa deixa de prestar o serviço por qualquer motivo, o Estado pode ocupar os bens da contratada para manter a prestação do serviço. Então, imagine que contratou uma empresa de ônibus. A empresa, então, deixa de prestar o serviço. Os funcionários entram em greve. O Estado vai lá, ocupa temporariamente os ônibus e, com isso, ele consegue manter a prestação do serviço de transporte. A ideia é de que essa ocupação temporária de bens visa evitar a paralisação, a descontinuidade do serviço. Então, o Estado ocupa os bens da contratada e mantém a execução da atividade. Qualquer dano vai ser indenizado depois. A ocupação temporária não é penalidade, é simplesmente uma tentativa de evitar que o serviço deixe de ser executado pela empresa. Se ela deixa de prestar o serviço, o Estado ocupa os bens da contratada e mantém a prestação do serviço. É a ocupação temporária de bens. É uma forma de se garantir a continuidade desse serviço, manter a execução da atividade, tá? Beleza. Por fim, a quinta e última cláusula exorbitante, regulamentada no artigo 58, é o poder de aplicação de penalidades. Primeira coisa que você vai pensar é que nos contratos privados, contratos celebrados entre particulares, é possível se prever penalidade, cláusula penal. Então essas penalidades, elas podem estar previstas também em contratos privados. Daí é difícil você enxergar porque que isso seria exorbitante. Primeiro,
porque a gente vai ver aqui algumas penalidades que extrapolam a relação contratual. E segundo, porque as penalidades aqui elas podem ser aplicadas mesmo que não haja ação judicial. A administração ela aplica as penalidades mediante um processo administrativo no qual se garanta ao particular o contraditório e a ampla defesa. Então, são penalidades que podem ser aplicadas na esfera administrativa. A administração ela determina administrativamente, após a oitiva do particular, após a garantia de contraditório e ampla defesa, ela determina administrativamente a aplicação dessas penalidades. São penalidades aplicadas pela administração mediante processo administrativo, sem a necessidade de decisão judicial, tá? Vamos lá. Primeiro, a lei prevê 4 penalidades e eu vou colocar aqui na ordem de gravidade, da mais leve para mais grave, né? Então, primeiro, a lei prevê a possibilidade de aplicação de pena de advertência, sempre por escrito, por óbvio, né? Sempre por escrito, mas é uma penalidade mais leve. Infrações menos graves ensejam a aplicação da advertência, que é uma penalidade mais leve. Beleza. Além da advertência, multa. A multa é pena pecuniária. É importante que você não confunda a multa com o ressarcimento ao erário. Então, se esse sujeito tiver causado um prejuízo ao erário, ele vai ter que ressarcir o erário de todos os prejuízos causados. Isso é fato, tá? Então, ele causou um prejuízo ao erário, ele precisa ressarcir o erário de todos os prejuízos que ele tiver causado, além da multa. A multa, ela é uma penalidade de natureza pecuniária. Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Na verdade, essa multa pode, inclusive, ser acumulada com outras sanções. A lei diz que é possível aplicar advertência e multa, suspensão de contratar e multa. Então, a multa não é uma penalidade necessariamente isolada. Ela pode ser aplicada isoladamente ou ela pode ser aplicada cumulativamente com outras sanções, tá? Além da advertência, além da multa, a suspensão de contratar com o poder público. Então, a administração deve aplicar uma pena de suspensão de contratar com o poder público por até 2 anos. Tá? Ela pode suspender a empresa de participar de licitações, de celebrar contratos com a administração por um prazo de até 2 anos. A suspensão de contratar, de participar de licitação e tudo mais, ela pode ser aplicada por até 2 anos. Aqui a gente está na discricionariedade administrativa, né? Ou seja, esse gestor ele vai definir o prazo de aplicação da penalidade, mas no máximo 2 anos. A lei estabelece um limite, como toda discricionariedade estabelece. E por fim, a penalidade mais grave de todas, que é a declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade também não pode ultrapassar 2 anos. E aí, essa empresa inidônea não vai poder contratar, não vai poder participar de licitações. A ideia é de que ela vai ser declarada inidônea também por um prazo de até 2 anos. Aqui tem um detalhe. Mesmo depois de passar do prazo, né, que pode ser 6 meses, 1 ano, enfim, no máximo 2 anos, depois de passar do prazo da aplicação da pena, para que essa empresa volte a ser idônea, ela precisa se reabilitar. Então, a empresa só volta a ser idônea depois que ela fizer a reabilitação dela. Essa reabilitação é feita por meio do ressarcimento ao erário dos prejuízos causados. Então, no momento que ela ressarce o erário dos prejuízos causados, ela se reabilita. Ela só volta a ser idônea se ela se reabilitar. Ela precisa fazer o ressarcimento ao erário dos prejuízos causados para que ela se reabilite e, então, volte a ser idônea, tá? Mesmo depois dos 2 anos. Se ela se reabilitar antes do prazo, ela tem que esperar o prazo. Se ela não se reabilitar, passou o prazo. Ela só volta a ser idônea depois que ela se reabilitar. Como essa é uma penalidade mais grave, ela não pode ser aplicada por qualquer autoridade. Não pode ser o presidente da comissão do processo administrativo. Nas outras, sim. Aqui, não. A lei estabelece que a declaração de inidoneidade ela só pode ser aplicada por ministro de Estado ou secretário de Estado. Então,
No âmbito federal, ministro de Estado. No âmbito estadual e municipal, secretário de Estado. É a autoridade competente para aplicar essa pena de declaração de inidoneidade. Então, não é qualquer autoridade que pode aplicar. Depois de instaurado o processo administrativo, respeitado o contraditório e ampla defesa, se a comissão apontar para a aplicação da pena de declaração de inidoneidade, essa última pena só ministro de Estado ou secretário de Estado aplica, ok? Eu lembro ainda que essas penalidades serão aplicadas de acordo com o princípio da proporcionalidade. Não há uma gradação, ou seja, ele não pode alegar que ele não deve ser suspenso porque nunca foi advertido. Não existe essa gradação. Ele não tem que sofrer primeiro a penalidade mais leve para depois a mais grave. Essa gradação não existe, tá? Na verdade, o que tem que ser feito é que a pena aplicada deve ser proporcional à gravidade da infração praticada. Então, a infração é praticada e a penalidade, ela precisa ser proporcional, nem mais intensa e nem menos intensa do que o necessário a punir aquela infração, certo? Beleza. Com isso entendido, não é cláusula exorbitante, não está previsto na lei como cláusula exorbitante, mas é uma prerrogativa do Estado. O artigo 56 da Lei 8666 regulamenta que a administração pública pode exigir do particular contratado para a celebração do contrato a prestação de uma garantia. Então, como eu te falei, não está dentro do que é considerado cláusula exorbitante, mas é uma prerrogativa do Estado. Exigir uma garantia, uma caução do particular contratado para evitar prejuízos não indenizados. Então, para evitar que ocorram prejuízos que não sejam indenizados no bojo do contrato, é possível se exigir do particular contratado a prestação de uma garantia. Essa garantia, ela será definida pela administração. O percentual, o valor será definido pela administração. A lei diz que a garantia será de até 5% do valor do contrato. Então, quem define o valor da garantia é a administração, não é a lei. A lei estabelece um limite. Então, ela diz que a administração vai estabelecer o valor da garantia dentro de um limite de até 5% do valor do contrato. Essa garantia poderá ser de até 5% do valor do contrato. Esse é o raciocínio, tá? Então, dentro desse limite, essa garantia pode ser prestada nesse percentual, no máximo nesse percentual, né? Até 5% do valor do contrato é possível a prestação da garantia. Agora, essa garantia será prestada no valor de até 5% do contrato e eu tenho 3 exceções. A lei diz que quando se tratar de uma contratação de grande vulto, uma contratação que envolva alta complexidade técnica, ou quando se tratarem de contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis, nesse caso, a garantia pode chegar a até 10% do valor do contrato. Então, repito, a princípio, a garantia será prestada pelo particular no valor definido pela administração, sendo que a administração pode exigir uma garantia de até 5% do valor do contrato. Então, ela pode cobrar uma garantia de 1%, 2%, 3%, no máximo 5%. Até 5% do valor do contrato é admissível. A administração, dentro dos limites da lei, vai definir o valor da garantia. Temos 3 exceções. Contratos de grande vulto, contratos que envolvam alta complexidade técnica e também aqueles contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis. Nesses casos, continua sendo a administração quem vai definir o valor da garantia, mas eu dou a ela uma margem maior. Nesses casos, a garantia poderá ser de até 10% do valor do contrato. Então, essa administração vai definir o valor da garantia que não pode ultrapassar 10% do valor do contrato. Tranquilo? Ótimo. Quem define o valor da garantia é a administração. Quem define a forma de prestação da garantia é o particular contratado. Então, esse particular contratado, ele decide como que ele vai prestar a garantia. E aí, ele pode prestar essa garantia em dinheiro, ele pode prestar a garantia em títulos da dívida pública por meio de um seguro. A gente fala de seguro garantia, né? Celebra um contrato para garantir o outro.
E fiança, que não pode ser de parente, amigo, avô, só de banco, fiança bancária. Então, essa garantia pode ser prestada em dinheiro, ela pode ser prestada em títulos da dívida pública, se ele tiver, por meio de um seguro garantia, ou por meio de fiança bancária. E aí, dentro desses limites, é o particular que vai decidir como que ele quer fazer a prestação da garantia, tá? O que acontece? No final do contrato, das duas, uma. Ou o particular executou o contrato devidamente, né? Então ele foi adimplente. Nós estamos diante do adimplemento contratual. O contrato foi executado regularmente, não houve nenhum prejuízo para a administração. E aí, nesse caso, a administração pública devolve a garantia. Inclusive, a lei estabelece que se a garantia foi prestada em dinheiro, devolve corrigida, né? O fato é que, nesses casos, não houve descumprimento contratual, não houve prejuízo, a administração devolve a garantia. Foi prestado em dinheiro, devolve corrigida. A outra possibilidade é justamente o oposto. É possível que a administração pública se depare com inadimplemento contratual. Esse particular contratado descumpriu o contrato administrativo e esse descumprimento acabou causando prejuízos à administração. A administração, ela se sentiu prejudicada em virtude desse descumprimento contratual. E aí, nesse caso, é possível que o particular contratado, ou o Estado contratante, execute a garantia. Lembrando que a garantia funciona como mínimo indenizatório. O que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que se ele foi inadimplente e em virtude do inadimplemento o particular causou um prejuízo ao Estado maior do que o valor da garantia, não tem problema. A administração executa a garantia e cobra o restante dele, tá? Ela vai executar a garantia e ela vai cobrar dele também o restante do prejuízo causado. Então, esse inadimplemento contratual, ele gera a possibilidade de execução da garantia e o dever do particular de indenizar não se limita ao valor da garantia. Se o prejuízo causado foi maior do que a garantia, ele vai ter que executar a garantia, o Estado vai executar a garantia e ainda vai cobrar o restante que ele vai ter que prestar paralelamente. Bacana? Ótimo. Beleza, com isso entendido, então a gente pode seguir para conversar um pouquinho acerca de pagamentos da administração. O que acontece? Eu expliquei a vocês no bloco passado que o particular contratado e tem uma garantia, né? Um direito no contrato que não pode ser revisto pela administração, que é a margem de lucro inicialmente pactuada. Então, ele não tem garantia de projeto, de quantidade, de nada. Mas a margem de lucro que ele contratou, ele não pode ver alterada. Por isso, a lei prevê alguns pagamentos acessórios que a administração tem que fazer ao particular contratado. Claro, pagamentos acessórios, porque não se confundem com a fatura. Ela vai ter que pagar a fatura. Mas, além desse pagamento da fatura, a lei prevê o pagamento de correção monetária, de reajuste ou reajustamento de preços e de revisão ou recomposição de preços. Então, primeiro, correção monetária. Nada mais é do que a atualização da moeda. Essa é a parte fácil, né? A correção monetária é a atualização do valor da moeda. Então, esse pagamento vai ter que ser feito. Havendo qualquer tipo de perda inflacionária, a correção monetária está ali para manter o valor real, né? Não adianta ele continuar recebendo o mesmo valor nominal, porque ele vai sofrer uma perda no valor real em virtude da inflação. Então, os índices serão definidos no próprio contrato e esse contrato, então, vai estabelecer esses índices de correção para manter o valor real do pagamento feito ao particular. Além do valor nominal, eu preciso garantir uma manutenção do valor real. Além da correção, a lei prevê o reajuste ou reajustamento de preços. Reajuste ou reajustamento de preços existe para fazer face ao aumento regular nos custos desse contrato. Exatamente. O contrato ele tem um aumento de custos e esse aumento de custos precisa ser pago pela administração. Por isso, a administração reajusta preços para
fazer face ao aumento regular nos custos, né? Mão de obra, material, então um aumento no preço dos insumos, além disso, um aumento de um salário base, né, por causa de uma convenção coletiva, isso gera uma necessidade de reajuste ou reajustamento do contrato. No entanto, existem situações em que acontece alguma situação inesperada, alguma situação imprevisível ou inevitável, que faz com que o aumento no custo do contrato seja maior do que aquele reajuste previamente estipulado no próprio contrato. E aí, quando ocorre uma situação excepcional, inesperada, que desequilibra o contrato além daquilo que se esperava, a administração tem que lançar mão da recomposição ou revisão contratual. Então, essa recomposição de preço, ela ocorre em situações extraordinárias. O reajuste não. O índice de reajuste está definido no contrato, tudo certinho. No entanto, existem situações em que esse índice regular de reajuste não consegue fazer face ao real aumento no preço dos insumos, porque houve uma situação inesperada, né? Uma situação além daquilo que se esperava ordinariamente, que gerou um desequilíbrio no contrato. E aí eu preciso reequilibrar. Essa recomposição é o reequilíbrio, é a administração reequilibrando o contrato em virtude de um desequilíbrio ocorrido no bojo da relação contratual. Aconteceu um desequilíbrio, a administração precisa reequilibrar. E essas situações de desequilíbrio que geram a necessidade de recomposição, de reequilíbrio da relação contratual, nós vamos dividir em 4 hipóteses, tá? Primeiro, famosíssimas hipóteses já conhecidas de vocês, as hipóteses de caso fortuito e força maior. Então, para começar, é possível que o desequilíbrio no contrato decorra de uma situação de caso fortuito e força maior. São situações imprevisíveis ou, se previsíveis, inevitáveis que desequilibram a relação contratual. Então, a situação imprevisível ou, se previsível, inevitável que gera um desequilíbrio nesse contrato. São as situações de caso fortuito, força maior. Beleza. Além do caso fortuito e da força maior, então imagina uma enchente que destrói uma obra que estava em curso, né? Vai demorar mais, tá? Atrasar prazo, preço, tudo tem que ser revisto. Agora, também é possível que esse desequilíbrio decorra de uma situação que a gente chama de interferência imprevista. As interferências imprevistas, pessoal, são situações pré-existentes ao contrato. Situações que já existiam quando o contrato foi celebrado, mas que vêm à tona durante a execução contratual e geram uma necessidade de recomposição de preços. Então, é uma situação pré-existente ao contrato que vem à tona durante a relação do contrato e gera uma necessidade de revisão do contrato. Exemplo lá, clássico, de manual. Você vai encontrar em todo o livro. Contratou a empresa para executar uma obra. No meio da obra, a empresa descobriu que o terreno era pantanoso. Sempre foi, né? Os estudos iniciais de impacto não conseguiram detectar. E quando ela vislumbrou que o terreno era pantanoso, isso gerou um custo. E esse custo gerou uma necessidade de recomposição, de revisão. Então, essa recomposição, essa revisão, decorre justamente dessa situação de interferência imprevista. Então, a situação de interferência imprevista que desequilibra a relação contratual. Beleza, vamos lá. Além das hipóteses de interferências imprevistas... eu vou dar um exemplo real antes. Eu era procurador do Estado em Goiás. Eles tinham um interesse de fechar um cruzamento que existia. Esse é um exemplo verdadeiro. Quando eu era procurador do Estado, aqui a Avenida 85 de Goiânia com a T63, eles queriam fazer um túnel. Daí, fizeram um procedimento licitatório para escavar esse túnel, tudo certinho. A empresa vencedora começou a cavar. Quando ela começou a cavar, descobriu que aqui tinha uma rocha que não passava. Teve que desfazer para fazer por cima. Isso é uma interferência imprevista. Preste atenção que aquela rocha teve ali a vida inteira. Mas também é importante que você entenda que os estudos iniciais não tinham como detectá-la. Eu não posso atribuir culpa às partes. Nessas hipóteses de interferência imprevista, não é possível atribuir culpa nem ao contratante público e nem ao contratado privado. O fato é que nessas situações, a administração ela vai estar diante de uma situação de interferência
imprevista, é uma sujeição imprevista ocorrida no bojo da relação contratual, ok? Eu já volto, tá? Falei de caso fortuito e força maior, interferências imprevistas, quero falar de fato da administração e fato do príncipe. Sai daí não.